Então agora nós vamos falar sobre o sistema de observação meteorológica. Então os objetivos de aprendizagem é conhecer o sistema de observações meteorológicas. Então esta figura ela apresenta os tipos de observações. Então é possível conhecer e definir o clima e as condições de tempo de uma determinada região, então saber como a temperatura do ar, a precipitação pluvial, a pressão atmosférica e etc. se comportam ao longo do tempo em determinado local através das observações meteorológicas. E essas observações elas são feitas através de observações de superfície, então estações meteorológicas em superfície, através de observações marítimas, observações em aeronave, satélite, observações de ar superior e também através de radar. Bom, antes da gente falar do sistema de observações meteorológicas, nós vamos falar sobre a padronização do horário das observações. Então, para que seja possível realizar o estudo tanto dos sistemas atmosféricos como da circulação atmosférica, é necessário a comparação de dados meteorológicos em diferentes pontos da superfície terrestre. E essa comparação ela só vai ser possível quando estes dados forem coletados simultaneamente em todas as estações meteorológicas, em todos os tipos de observações meteorológicas existentes. Então, estas observações elas devem ser realizadas ininterruptamente nos horários padrões que são estabelecidos pela OMM. Então, a padronização do horário das observações meteorológicas, ela será baseada no meridiano de Greenwich, nos horários de 00, 06, 12 e 18 UTC, que significa Tempo Universal Coordenado ou também chamado de Hora Média de Greenwich. Então, aqui nós conseguimos observar que o meridiano de Greenwich ele está localizado aqui, ele passa pelo Atlântico Sul, oeste do continente africano. Aqui. E então aqui nós temos o meridiano de Greenwich e todas as observações então elas vão ser em relação a esse meridiano. Uberlândia, vamos ver, tá aqui, né? Então Uberlândia vai estar a -1, -2, -3 UTC -3. Então isso significa que ela está a -3 horas, 3 horas atrasada em relação ao meridiano de Greenwich. Então, pelos horários padrões estabelecidos pela OMM, então a observação que deve ser feita a 00 UTC em Uberlândia vai corresponder a -3 horas. Então, 00 UTC -3, 21 horas. 6 horas, 06 UTC. Então, é 06 UTC -3, então vai ser 3 horas da manhã. E as 12 UTC? E as 18 UTC? Bom, então entrando no sistema de observações meteorológicas, então nós temos as observações de superfície. Então essa figura ela mostra a localização das estações meteorológicas da rede da OMM. Então em azul mais escuro nós temos as estações meteorológicas em aeroportos, em vermelho as estações meteorológicas de superfície, em azul mais claro as estações meteorológicas em navios. Então claramente a gente observa uma maior quantidade de estações de observações sobre os continentes do que em relação aos oceanos e também uma maior quantidade de estações no hemisfério norte. Então, só abrindo parênteses, né, isso vai ter um impacto direto na destreza e na assertividade dos modelos de previsão de tempo e clima.
onde no hemisfério norte vai ser muito mais assertivo do que em relação ao hemisfério sul, justamente porque se conhece muito mais a atmosfera no hemisfério norte do que no hemisfério sul por conta do maior número de estações meteorológicas. Bom, e aí nas observações de superfície nós temos as estações meteorológicas convencionais. Então aqui a gente tem um exemplo de uma estação meteorológica que fica localizada em São Paulo. As estações meteorológicas convencionais, elas necessariamente necessitam de um observador meteorológico, que vai ser o técnico responsável pela leitura e registro dos elementos do clima. E aí, a Organização Meteorológica Mundial, ela estabelece alguns requisitos mínimos para que haja uma padronização nas estações meteorológicas convencionais ao longo do globo, que são um tamanho típico de 25 por 25 metros para estações com muitos instrumentos e um tamanho de 10 a 7 metros para estações com poucos instrumentos. Então a estação ela deve estar sobre uma vegetação rasteira, geralmente grama ou uma vegetação típica. A área da estação ela deve estar nivelada e cercada, tá? Então essa cerca ela serve para proteção da estação e dos seus instrumentos. E também a estação ela deve estar distante de obstáculos pelo menos 4 vezes a sua altura, para que não haja nenhuma influência nas medições dos instrumentos meteorológicos. Também nós temos, em relação às observações de superfície, as estações meteorológicas automáticas, que ao contrário das estações convencionais não necessita de um observador meteorológico. Então, os elementos do clima são registrados automaticamente por sensores, tá? Então, esses dados eles são enviados automaticamente, no caso aqui do Brasil, para a central que fica em Brasília, no Instituto Nacional de Meteorologia, e o Instituto Nacional de Meteorologia envia esses dados para uma central da Organização Meteorológica Mundial, onde todos esses dados serão utilizados para alimentar modelos de previsão de tempo e previsão de clima. Então aqui a gente tem a localização das estações meteorológicas automáticas do Instituto Nacional de Meteorologia sobre o Brasil. Nós também temos as observações de ar superior. Então essas observações elas são da superfície até 30 km de altitude. Então aqui nós temos a localização dessas estações meteorológicas. Novamente a gente observa o maior número de estações no hemisfério norte do que em relação ao hemisfério sul. Então aqui sobre o Brasil a gente observa, né, que tem poucas observações de ar superior. E essas observações elas são feitas através de radiosondagem, onde balões meteorológicos eles possuem acoplado um transmissor de rádio com sensores de temperatura do ar, umidade relativa, pressão atmosférica e também um GPS ou radar para estimativa de direção e velocidade do vento. Então, a partir das observações de ar superior, é possível obter o perfil vertical dos elementos do clima da superfície até 30 km de altitude. Nós também temos os satélites. Então, os satélites eles são dotados de sensores, que são dispositivos capazes de detectar e registrar a radiação eletromagnética, especialmente na faixa do micro-ondas, infravermelho, visível e ultravioleta. Então, ele gera informações que possam ser transformadas em produtos passíveis de interpretação. Como a gente pode ver aqui nessas figuras, então é possível estimar a velocidade e direção do vento, a precipitação, também é possível detectar sistemas atmosféricos, como frentes frias, ciclones extratropicais, zona de convergência intertropical, zona de convergência do Atlântico Sul, dentre outros. Uma grande vantagem dos satélites é que quando a gente viu a localização das estações meteorológicas ao longo do globo,
a gente observou claramente que sobre os oceanos existe uma menor quantidade ou uma pequena quantidade dessas estações meteorológicas e também há regiões remotas como grandes desertos e inclusive a Antártica que possuem poucas observações. Então, os satélites eles vão ter uma cobertura global e aí eles vão ser muito positivos justamente por abranger regiões onde não há observações de superfície. Então aqui nós temos o site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, onde há disponível a cada 15 minutos imagens de satélite, então vocês podem acessar aqui. Nós também temos o radar, então aqui nós temos uma figura de um radar meteorológico. Então esse radar ele vai emitir ondas eletromagnéticas de alta energia que vão entrar em ressonância com a gota da nuvem na frequência da onda eletromagnética incidente, que daí no caso é no radar. Então, cada gota ela vai produzir uma onda eletromagnética irradiando em todas as direções. Então, parte dessa radiação ela vai voltar ao prato do radar e aí nós vamos ter algumas informações, né? A gente vai saber o momento, o tempo, né? O instante em que a onda foi emitida, quanto tempo ela demorou para retornar e aí é possível determinar a distância do alvo ao radar. Então a gente vai conseguir determinar exatamente a posição da chuva, que é o que a gente observa aqui nesta figura superior. Na figura inferior, então nós temos os radares meteorológicos sobre o Brasil, então a gente observa claramente que não existe uma distribuição regular, então existe alguns radares na região sul, alguns na região sudeste, outros na região nordeste do Brasil. Região norte e centro-oeste pouco se tem, na região norte não temos radares meteorológicos. E por fim nós temos as observações marítimas, que são boias e plataformas estacionárias que medem as condições oceânicas, como por exemplo, temperatura da superfície do mar, altura e período das ondas, salinidade, dentre outras variáveis, e também da atmosfera adjacente, como pressão atmosférica, temperatura do ar, ventos, dentre outros.